Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, que é o canal que ajuda você a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já deveria considerar deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever, porque toda semana tem dica prática para melhorar a sua advocacia. E hoje a gente vai falar de posicionamento. Eu vejo um monte de gente falando sobre isso, mas fala bobagem, fala de forma genérica, não sabe explicar os conceitos e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então hoje você vai entender o que é posicionamento, como se posicionar, o que isso tem a ver com o seu nicho de mercado e como você vai tirar o melhor proveito das suas redes sociais, do seu Instagram, do seu YouTube, do seu Jus Brasil, do seu site, enfim, tudo aquilo que é na internet que vai te ajudar a trazer novos clientes. E para começar a nossa conversa, eu quero te convidar à leitura de um texto que eu escrevi lá em 2019, mas que continua muito atual. Olha aqui na minha tela. É esse texto aqui. Ele está no Jus Brasil desde 2019, 28 de janeiro de 2029, e eu falo justamente isso, ser civilista não adianta mais, como lidar com posicionamento na advocacia. E esse texto, pessoal, ele explica justamente a forma como as pessoas elas querem identificar os seus advogados através da internet. Porque uma coisa é alguém te indicar os seus serviços porque já validou. Então vamos supor, se algum conhecido teve uma causa contigo e outra pessoa que é conhecida dessa pessoa que já te contratou pede indicação, o posicionamento ele pode ter algum impacto, mas não tanto. Não é por menos que vários clientes que a gente atende, isso qualquer advogado, tá? Independentemente do nicho, a pessoa atende, faz um bom atendimento, ganha a causa. Esse cliente ele vai trazer outras demandas, ainda que aquele advogado ele não seja um advogado especialista nessa demanda específica. Eu lembro de um caso em 2017 que chegou até o escritório de ressarcimento ao erário de servidor público que tinha reprovado no doutorado. Eu consegui ter resultado em 3 meses. A gente conseguiu articular a nossa defesa ali e nossa cliente não precisou fazer o ressarcimento ao erário de R$400 mil. Então pensa na satisfação que ela estava. E logo que a gente finalizou, lembre-se, 2017, não tinha Pix e tal. Logo que a gente finalizou a prestação de serviço, ela combinou de ir até o escritório, na época eu atendia no coworking, para me pagar em cheque. Ela ia me dar uma entrada e mais 2 parcelas. E quando ela trouxe esses cheques, ela me trouxe uma nova demanda. Uma demanda de um estúdio, né, uma kitnet que ela tinha perto da PUC aqui de Goiás, que a pessoa que tinha feito a locação não estava pagando. Eu sabia lidar com isso? Não. Ela sabia que não era minha área? Sabia. Mas ainda assim, por conta desse vínculo de confiança, ela me contratou. Claro que eu contratei um parceiro para fazer comigo e deu tudo certo novamente. Mas o fato é que essa segunda demanda não precisou do meu posicionamento. Contudo, a minha primeira demanda, que foi através dela que ela chegou até mim, precisou desse posicionamento. Ela me via como um especialista em servidores públicos e não como um especialista em direito administrativo ou um especialista em direito público, que é a minha formação acadêmica de pós-graduação. Então, o posicionamento, anote isso, ele tem que ser mais específico. A pessoa que acha algum conteúdo seu nas redes sociais, ela precisa entender quem você defende e que tipo de causa que você defende. Hoje o meu posicionamento ele é muito forte na defesa de servidores públicos que estão respondendo à PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então todo mundo que chega até mim já fala, você é especialista em PAD, você é especialista na defesa de servidores públicos. Isso acontece por causa da forma como eu me posiciono na internet. E para me posicionar desta forma na internet, não basta eu produzir conteúdo sobre PAD, porque veja só, se eu produzir conteúdos genéricos sobre processo administrativo disciplinar, isso não vai gerar identificação. Você precisa produzir um conteúdo que o seu cliente veja a história dele dentro do seu conteúdo. Anote isso, é muito importante. E mais, uma coisa que muitos advogados têm receio de fazer quando a gente pensa em posicionamento é o quê? Precisa estar muito claro quem é o seu inimigo em comum entre você e o seu cliente. Se você pega os meus artigos no Jus Brasil, os meus vídeos no Instagram e no YouTube, eu sempre estou batendo nas comissões de PAD.
Eu falo das irregularidades, das ilegalidades, dos abusos de poder que eles cometem. Então, quando o servidor ele chega até mim através de um conteúdo, ele se sente abraçado por mim. Ele olha assim e fala, poxa, o Sérgio sabe exatamente o que eu tô passando. Ele sabe de todas as arbitrariedades que a máquina pública está cometendo contra mim, essa comissão está abusando, não está respeitando os meus direitos. Essa identificação gera conexão. Mas, para isso, eu preciso bater na comissão de PAD. E aqui as pessoas têm medo de fazer isso. Mas veja como esse ponto é essencial para você se posicionar corretamente. Se o meu interesse fosse vender assessoria jurídica para prefeituras, eu ia falar o meu conteúdo de PAD de outra forma. Ao invés de ficar fazendo críticas às comissões de PAD, eu ia instruir através do meu conteúdo como que essas comissões de PAD pode chegar a uma demissão de um servidor preguiçoso, por exemplo. Eu vou falar sobre desídia no serviço público e eu falo no sentido de que, olha, você tem que fazer o processo administrativo disciplinar dessa forma, você precisa ter um histórico de tentativas pedagógicas para esse servidor não alegar que nunca foi notificado, que nunca foi suspenso e que agora chegou um PAD por desídia. Ou seja, eu estou mostrando um passo a passo para a comissão de PAD como que ela vai instruir esse processo disciplinar de desídia para chegar numa demissão sem ter problemas com nulidade, sem que os membros da comissão respondam depois processos desse servidor por conta disso. Agora, quando eu faço um conteúdo de desídia para o meu público-alvo, que são servidores que estão respondendo a PAD, eu falo que os órgãos públicos estão sobrecarregados, que eles estão atolados de demandas, que isso gera perda de prazo, que isso gera problemas burocráticos que refletem em um processo por desídia. Veja, eu estou colocando a culpa na administração pública e não no meu cliente. Então, o posicionamento ele tem que ser claro, pessoal. Eu gosto muito de fazer um paralelo com o direito de família. Direito de família, vamos considerar um casal heterossexual, o homem e a mulher. As dores e os desejos deles são muito distintos. Então, assim, você pode se posicionar como especialista em direito de família? Pode, mas você vai ter muito mais resultados e de forma muito mais rápida se tiver muito claro se você defende o homem ou se você defende a mulher. Eu tenho um amigo aqui de Goiânia também, que é o Cairo Rodrigues. Ele criou um perfil de Instagram chamado Homens de Lei e fica muito claro o posicionamento deles em prol do homem, na defesa do homem em situação de divórcio. Aqui no escritório, por exemplo, a Márcia está de licença, que ela teve bebê, mas a gente tem o Instagram de frente com Márcia, que a gente tem um posicionamento específico para mulheres. Então é natural que a gente tenha esse conteúdo que diverge, né, nos posicionamentos. O Cairo ele fala em prol do homem, eu falo em prol da mulher, no caso a Márcia com o nosso Instagram, mas as pessoas se identificam com esses conteúdos. E quando a pessoa se identifica com o seu posicionamento, ela te compra. A verdade é essa. E você não precisa ter receio de ser cancelado na internet, porque eu percebo que esse é um grande temor quando eu falo a respeito de posicionamento. Mas tem uma frase do Seth Godin no livro Isso é Marketing. É um livro que já tem mais de 20 anos, mas ele é super contemporâneo. Eu recomendo que você faça a leitura dele. E o Seth Godin fala o seguinte: se o seu marketing, se o seu conteúdo não está gerando desconforto no seu adversário, é porque você está fazendo um conteúdo de forma errada. Gente, isso mudou totalmente a forma como eu passei a produzir conteúdos e eu passei a ter resultados. É claro que, à medida que você se posiciona, as partes contrárias, elas podem chegar até você de uma forma até mais agressiva. Para vocês terem uma ideia, eu produzi um artigo, deixa eu procurar ele aqui, já vou colocar na tela. Olha só esse artigo aqui. Acreditei na comissão de PAD e isso custou meu cargo público. Ele é de maio de 2020, já vai fazer 6 anos esse artigo. Mas qual que é o ponto? Esse artigo, a gente estava em plena pandemia, todo mundo grudado no celular. Esse artigo viralizou em alguns grupos de processo administrativo disciplinar aqui do estado de Goiás. E chegou um determinado membro de comissão de PAD que se sentiu assim injuriado pelo que eu escrevi. Depois vocês podem fazer a leitura desse artigo e entender por causa, né, do meu posicionamento por que a pessoa se sentiu assim. Mas sem nenhum tipo de agressão, nada, só posicionamento mesmo. Mas o fato é que esse membro dessa comissão
À época, me mandou um monte de mensagem no direct, no Instagram, falando: "Ah, é um absurdo a forma como você fala da gente, a gente faz um trabalho sério." E de fato, tem muitas comissões que fazem um trabalho sério, mas eu não posso desprezar que existem muitas comissões que agem de forma arbitrária. E como o meu cliente é o cliente que está respondendo o PAD, eu preciso alertar quanto a isso. Moral da história: essa pessoa falou um monte para mim no Instagram e tal. E é uma comissão que a gente tem muita demanda. E o que aconteceu? Esse membro começou a se declarar suspeito. E até hoje, 2026 eu não sei porque a gente não teve nenhum processo lá. A gente está em 10 de janeiro de 2026. Mas até 2025, sempre que chega a nossa procuração nessa comissão, uma comissão permanente, é um órgão grande, essa pessoa se declara suspeita, né? Por quê? O meu posicionamento atingiu ela. Você acha que eu achei ruim? Claro que não. Porque quanto mais eu atinjo a outra parte, mais o meu cliente se identifica. Então não tenha receio de se posicionar. E é possível se posicionar em todos os nichos. As pessoas falam: "Ah, Sérgio, mas no PAD é fácil, no divórcio é fácil. Mas e no previdenciário?" Gente, quem que é o inimigo em comum do beneficiário? O governo. E não estou falando aqui de Lula ou de Bolsonaro, nada disso. O governo como máquina estatal, que ficou 30, 40 anos ali tirando parte do salário do trabalhador e agora não quer dar aposentadoria e agora está negando o benefício. Então você tem que bater no governo, você tem que bater no custo Brasil, na burocracia, enfim, pode bater nos peritos, não tem nada de errado com isso. Direito imobiliário, gente, tem inimigo em comum. Você pode defender a pessoa certa que está comprando um imóvel de uma pessoa que não é idônea, então você consegue mostrar que essa transação precisa de segurança. Você passa um ar de especialista focado na segurança de pessoas do bem, que podem ser vítimas de pessoas mau caráter que vão dar golpes, vão maquiar documentos, vão fazer transações irregulares e você está lá para dar essa segurança. Então o posicionamento é isso, a pessoa vai ver o seu conteúdo, vai saber o que você faz e quem você defende e quem é o seu inimigo em comum. Mas, aproveitando esse vídeo, eu quero falar também como você deve escolher um bom nicho. Isso está diretamente ligado ao posicionamento, porque eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, mas eu vejo que muitos advogados erram na escolha do seu nicho e por causa de posicionamento. E isso acaba trazendo frustração porque a pessoa começa até a produzir conteúdo, mas sem saber exatamente o seu posicionamento, se está certo, se está errado. Então deixa eu te dar algumas dicas muito breves, muito rápidas, só que muito práticas que vão te ajudar. Para você escolher um nicho, principalmente para quem está começando do zero, vai começar a produzir conteúdo, está começando na advocacia, escolha um nicho com problema urgente. É muito mais fácil. Problema urgente, ele gera pesquisa, ele gera intenção da pessoa se educar a respeito do problema. Então, divórcio é urgente? Claro que é. Trabalhista é urgente para o reclamante? Claro que é. Ele foi demitido, não recebeu, está sem o auxílio-desemprego, ele precisa fazer uma contratação do advogado o quanto antes. Previdenciário é urgente? É urgente, a pessoa teve o benefício negado pelo INSS, se acidentou, não está podendo trabalhar. Mas o imobiliário, por exemplo, imobiliário, quando a gente pensa aqui em regularização de imóveis, é um exemplo que eu gosto muito de dar nas minhas aulas, nos meus cursos, é urgente? Não é. A gente tem a impressão que a pessoa está preocupada 24 horas, que o imóvel dela é irregular, mas ela não está. Por quê? Já está ali há 10, 20, 30 anos, 2 gerações, 3 gerações, ela não vai se mover para fazer uma contratação de um advogado, a não ser que ela seja estimulada. Já falei sobre isso também em outro vídeo. Então esse posicionamento ele é mais difícil. Direito empresarial, mesma coisa. Cabeça do empresário só quer saber como que ele vende mais, como que ele aumenta o lucro e como que ele reduz as despesas. Ele não está pensando em contratar um advogado. É claro, existem formas de chegar até esse público, mas isso é pauta para outro vídeo. Mas o ponto é que você deve escolher, priorizar, obviamente, né, um nicho que tenha problema urgente e que tenha muita demanda. Não adianta você sair visionário falando: nossa, eu quero mexer com direito espacial, nem sei se existe, ou direito marítimo. Pode ser que tenha demandas urgentes,
Só que se não tiver muita demanda, isso daí vai trazer complicações. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, para os meus mentorados, o seguinte: os problemas do dia a dia sempre vão existir. Então sempre vai ter problema criminal, sempre vai ter problema trabalhista, sempre vai ter problema de família, sempre vai ter problemas previdenciários, né? Então esses nichos, se você escolhe o problema urgente, é muito mais fácil de você captar clientes, tá? Outro ponto que você deve considerar: existe uma outra pessoa, um outro profissional que resolve aquele problema, e aqui eu nem vou entrar no mérito se resolve bem ou não. Porque veja só, vamos manter aqui no direito imobiliário. A pessoa comprou um imóvel, está com problema, o primeiro ponto de contato dela vai ser com quem? Um advogado ou um corretor? O corretor, na maioria das vezes, né? Empresário, alguma questão da empresa dele, contrato, não sei o quê, ele vai falar com o advogado ou com o contador? Com o contador. Então esse também é um ponto que você deve considerar na hora de escolher o seu posicionamento. Se tiver alguém, um outro profissional que resolva o mesmo problema, a tendência é que o contato inicial, o primeiro ponto de contato, seja com esse profissional. Por fim, um outro ponto que você precisa considerar é em relação ao contratante. Posicionamento, veja, a gente está falando de demandas urgentes, muitas demandas, e a gente tem que ter também o quê? O contratante tem que ser pessoa física. Por quê? Gente, empresário, mesmo hoje, 2026, ainda prefere as indicações. Então, fora todos os outros pontos que eu elenquei, às vezes as demandas não são urgentes, um compliance trabalhista, uma revisão de contratos, muitas vezes nem tem um alto nível de consciência em relação ao problema. Além de tudo isso já atrapalhar o seu posicionamento e a prospecção através do digital, que é o nosso foco aqui, o empresário ele prefere a indicação. Na maioria dos casos, quando ele tem uma demanda, se ele já não tem um advogado de confiança, ele vai perguntar por alguém. Empresário, gente, o empresário gosta de lastro, ele gosta de história. Por isso que eu sempre defendo, né, a pauta de que você quer advogar para o empresarial? Dá para fazer, mas começa primeiro a ter demandas. Começa a construir uma história na advocacia, ter lastro, ganhar capital, montar sua salinha, que aí você começa a ter um espaço para receber esses empresários. O empresário gosta desse contato físico, né? De ir até o escritório, você vai até o escritório dele, até a empresa dele. Então é difícil o posicionamento inicial na área empresarial, né? Porque além de todos os fatores que eu já falei a respeito do posicionamento, o empresário ele ainda prefere a indicação do que pesquisar na internet. A indicação então, fazendo aqui um breve resumo, o que você deve considerar para escolher o seu nicho e se posicionar na internet. O nicho tem alguma demanda urgente? Foca nela. Essa demanda tem muita demanda para você atuar? Foca nela. O contratante tem um alto nível de consciência em relação ao problema? Sim, tem. Foca nela. Esse contratante é pessoa física? É. Então foca nessa demanda. Posicionamento, ele vai pautar toda a sua comunicação. Todo conteúdo que você postar, seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Jus Brasil, o seu posicionamento tem que ficar muito claro. Óbvio, você não precisa ser agressivo, você não precisa ofender, mas a pessoa que ler o seu conteúdo, a pessoa que ver o seu vídeo, ela precisa ter certeza que você está ao lado dela e contra o inimigo dela, tá certo? Então é isso, pessoal, até a próxima.